qual a diferença da concentração e da plena atenção? Imagine lá que você está dirigindo seu carro, está plenamente atento, né? Consegue conversar com alguém, escuta uma música, consegue mudar de marcha, presta atenção no trânsito, nos sinais, nos outros carros, mas aí de repente seu celular toca. Daí você muda do modo plena atenção para o modo concentração. Daí por um breve momento você muda o seu foco e olha para o teu celular. É a única coisa que você consegue ver é o seu celular. Então, é claro que esse é o risco número 1, dirigir e não mexer no celular. A concentração mental é isso, é você manter a sua atenção em um único objeto, a sua atividade, assim, manter tudo sem se distrair com as coisas ao seu redor. A concentração está intimamente ligada com um certo esforço, um esforço para se concentrar. O estado de atenção plena já é diferente, é um estado de expansão, de abertura, de mínimo esforço, ou talvez sem esforço. O estado de plena atenção está mais ligado a um estado de presença. Quando eu comecei a meditar, eu me lembro que esse conceito de concentrar-se na sua respiração era um negócio que eu não conseguia entender direito, assim. E eu sempre achei difícil, porque eu não entendi exatamente o que esse termo queria dizer. Concentração é não se distrair com as coisas ao seu redor. E no yoga existe também um outro termo, pratyahara, que seria abstrair os sentidos. Geralmente é usada uma imagem de uma tartaruga se recolhendo dentro do seu casco. Então eu, na minha imaginação, acreditava que para eu me concentrar na minha respiração, eu também deveria me recolher dentro de mim e quase que assim o resto do mundo também deveria desaparecer. E eu ficaria exclusivamente observando a minha respiração. Só que isso não acontecia. Então o termo concentração sempre foi um termo que eu não conseguia experimentar corretamente em minha prática. Uma vez eu estava num retiro de meditação e tive uma experiência. Eu estava assim numa sala, a gente chama de cela, é quase como uma mini caverna, fica só você meditando, é um lugar baixo, totalmente escuro, você entra ali dentro e fecha a porta. Ele fica dentro de um templo, né? Então você está meditando numa salinha bem pequena, bem estreita, totalmente escura. E eu estava ali sentado, meditando, e eu não conseguia meditar porque tinha um barulho. Alguém estava lavando alguma coisa do lado de fora e ficava um barulho de água. E era quase como se alguém tivesse esquecido uma torneira ligada, assim, aquela água descendo, e eu tentando meditar, tentando observar a minha respiração, porque como eu estava numa cela fechada, e era assim, muito silencioso, você não escutava barulho nenhum, e aquele som ecoava dentro, assim, da minha cela, assim, né? E eu ficava escutando aquele som e ficava pensando comigo, nossa, mas quando que vão parar de mexer com essa água, né? E aí você fica um período de 2 horas direto sentado dentro daquela cela. E aí em um determinado momento eu falei, desisto. Então eu vou observar as coisas como elas se apresentam para mim. Então eu vou observar essa água caindo. Quando eu parei de lutar com essa questão de querer observar a minha respiração e comecei a observar, escutar aquela água, de repente algo mudou dentro de mim. Eu saí daquele estado de concentração, né, de esforço, para um estado de contemplação. Eu estava plenamente atento, escutava a água, sentia a minha respiração, sentia a temperatura daquela cela, eu sentia o meu corpo. Num instante eu entrei num estado de absorção. Tudo. Eu observava tudo, eu sentia tudo num único lugar. Eu estava presente em todos os lugares. Esse é o estado de atenção plena. Então, o estado de atenção plena não é uma concentração, é uma expansão. É um estado de estar plenamente consciente de tudo que acontece. E durante muito tempo eu estava nesse estado, mas parecia que eu estava fazendo alguma coisa de errado, porque parecia que eu não conseguia me concentrar na respiração. Mas nesse estado de atenção plena, você ainda consegue prestar atenção em tudo e ainda assim você consegue mudar a sua atenção para determinados objetos. Você faz um pequeno esforço e você consegue mudar a direção sem perder o estado de atenção plena, de estar presente em todas as coisas.
Sabe quando você olha uma árvore e você vê ela assim, ela balançando, você vê os galhos balançando, você vê as folhas balançando, só que você não vê o vento. Você sabe que o vento está ali, movimentando aquela árvore, né? Você olha para a grama, você vê a grama mover, só que você não vê o vento. Eu comparo isso como o estado de atenção plena. Você é o vento, você vê tudo ali se movimentando, você está plenamente atento, você percebe tudo. Esse é o estado de atenção plena. Já no estado de concentração, você já deve ter vivido algo assim, quando, por exemplo, você está estudando, ou você está mexendo no seu celular ali, alguém fala com você, alguém passa por você, você não escuta, você não vê. Isso é concentração, você tira as distrações do seu lado. E no estado de atenção plena é diferente, é como se você fosse um maestro de uma orquestra de 1 milhão de músicos, tocando para uma plateia de 100 milhões de pessoas. Se um músico tocar uma nota errada, você sabe quem é. Se alguém da plateia falar, você sabe quem é. Então, no estado meditativo, você tem alguns momentos de concentração, mas é uma concentração expansiva. Você vai experimentar o estado expansivo, nunca um estado retraído. Existe também um termo da meditação e do yoga que vem do inglês que chama One-Pointed Mind. Uma mente em um único ponto, que às vezes também causa uma certa confusão. Tenta imaginar um ponto, literalmente um único ponto, e você vai concentrar nesse ponto até se tornar um com ele. O que eu experimento nesse estado de um único ponto, a sua mente em um único ponto, é que o pequeno fica grande e o grande fica pequeno. Se você fosse se tornar um com esse ponto, existe um estado de imersão, de absorção, e você e o ponto se tornam um. Mas esse estado é um estado de expansão, não é um estado de ficar limitado ao um. No yoga, a expressão um tem mais a ver com o absoluto. Então o absoluto não é limitado, o absoluto é ilimitado. No yoga, o estado de absorção pode ser interpretado também como estado de samadhi, e no budismo é chamado de jnana. Eu também já escutei várias pessoas falando do samadhi como se fosse, uau, eu experimentei o samadhi como uma grande conquista. Na minha experiência, o samadhi é apenas uma etapa. No Yoga Sutras de Patanjali, ele diferencia o samadhi entre Savikalpa Samadhi, Asampragnata Samadhi e Nirvikalpa Samadhi. Então, se você experimentar algo como eu acabei de descrever, isso é apenas um pequeno passo dentro do Samadhi, um Samadhi inicial. No budismo, são 4 estágios de jnana, de absorção, e no último estado de jnana que você vai conseguir realizar a total purificação de todos os seus sofrimentos. Outra coisa, no budismo existe o esforço correto, que eu diria que até poderia ser uma forma de dizer concentração correta na meditação, porque concentração parece que você precisa ainda fazer um certo esforço, e o estado de atenção plena é uma expansão, com mínimo esforço ou sem esforço. Então, se você estiver meditando, você vai sentir assim um estado de expansão, de energia, de alegria, de felicidade, de vida, de força, de estar desperto, de clareza, de estar um com o todo, um estado de absoluto. Esse é o estado de jnana, esse é o estado de samadhi. Você também pode sentir, às vezes, o oposto, um estado de cansaço, de sono, que você não consegue ver direito, embaçado, a mente parece que vai e volta. Esse, teoricamente, seriam 2 estados distintos, um de muita energia e outro de pouca energia. Então, quando você estiver praticando a meditação, você poderá sentir esses diferentes estados. Um estado onde você parece que tudo é confuso e outro onde você vê tudo com clareza. Então, se seus pensamentos estão mais agitados, mais acelerados, é muito mais difícil se concentrar. A meditação vai te ajudar a aprender a melhorar essa concentração, porque seus pensamentos vão estar mais tranquilos. Com a meditação, você vai aprender a tranquilizar seus pensamentos, suas emoções, e naturalmente você vai conseguir adquirir mais concentração. Daí, quando você estiver lendo um livro,
você não vai se distrair. Quando você estiver fazendo um trabalho, você também não vai se distrair. Quando você estiver fazendo uma prova, você não vai se distrair. Você vai ter que deixar o relógio perto, porque você vai estar tão concentrado que você nem vai ver a hora passar. Quando você estiver fazendo uma apresentação, você vai conseguir se concentrar no que você precisa falar sem se distrair com o público. Quando você tiver, por exemplo, numa competição, que você não pode errar e não pode se distrair com o público, você vai conseguir se concentrar corretamente, porque você vai evitar essas distrações. Uma outra coisa que às vezes acontece comigo e de repente também pode acontecer durante a sua meditação, que é algo até comum, e de repente você está observando a sua respiração e some, desaparece. O seu corpo desaparece e você entra em um outro estado, um estado de ampliação da consciência. É um estado de um sonho acordado, de plena atenção, onde você projeta a sua consciência para experiências além dos sentidos do corpo. É importante também dizer aqui que essa é uma experiência até comum de acontecer, mas no Yoga Sutras de Patanjali ele adverte que esse não é o objetivo final da meditação. No budismo, essa advertência é a mesma. Falando assim, basicamente, eles dizem que quando você entra nesse estado, é um estado de muito prazer, e você não quer perder esse prazer, você quer ficar navegando na sua consciência, e isso cria um certo sentimento de poder, de superioridade. E o problema aqui não é as coisas, as experiências, o conhecimento que se adquire dessa prática. O problema aqui é quando você abrir os seus olhos, você vai se deparar com a vida, e você não vai conseguir remover as raízes de seus problemas. E o objetivo principal da meditação é remover a raiz de seus problemas. Esse limiar é muito sutil, porque é maravilhoso assim, você ficar navegando pela expansão da consciência, mas lembre-se, depois de ficar viajando pelos diferentes planos da consciência, você só tem um único plano para se tornar mestre, que é o plano do aqui e agora, o plano dos olhos abertos. Se você tornar-se um mestre do plano dos olhos abertos, você será mestre em qualquer plano. Agora, o estado de atenção plena que você deve buscar em sua prática é um estado onde tudo acontece em um único lugar. Sua respiração, seu corpo, o som ao seu redor, o cheiro, pensamentos, emoção, tudo. Tudo. Você consegue observar tudo e estar presente em tudo. Namastê. Eu sou Nandan. A meditação transformou a minha vida e eu também quero te ajudar nessa transformação. Mas como eu sempre digo, a melhor forma para se aprender a meditar é meditando. Vamos meditar? Namastê.